Olá pessoal que acompanha aqui o estudo do livro Jung e o Mapa da Alma, tudo bem com vocês? Vamos lá, vou gravar mais um comentário aqui acerca de um novo capítulo, que é o quinto capítulo, em que a gente fala sobre personas e sombras. Vou tentar ser breve nesse vídeo, porque já tem outros vídeos gravados aqui sobre sombra e persona, inclusive bem mais comentados do que eu vou fazer hoje. Mas enfim, é um capítulo e a gente vai retomar aqui esse assunto. Bom, você já ouviu aquela frase que diz assim: quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo? Isso tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. No quinto capítulo, o Marstein traz pra gente uns conceitos aí que vieram de Jung, né, sobre persona. E a gente tem que ver que esse nome ele veio do teatro grego, ele simbolizava máscaras, né? Que no teatro greco-romano existia essa prática, né, de usar máscaras para montar personagens. Então a ideia de persona que tem muito a ver com a máscara, uma máscara social. Só que para a gente entender da onde se constrói essa máscara, a gente tem que retomar aquilo que a gente falou, acho que no primeiro ou no segundo capítulo, né? Que tem a ver com a origem, a formação do nosso ego, do nosso eu. Então, quando a gente nasce, a gente ainda não tem esse ego formado. Lembrando que o ego não é uma coisa ruim, o ego é uma coisa extremamente necessária, que é um centro da nossa consciência, que é o complexo principal da nossa consciência, que vai dar pra gente a noção de quem a gente é, do nosso eu, e que vai interagir com o mundo, com as outras pessoas, com a sociedade. Então esse ego, ele vai sendo formado até por volta dos 2, 3 anos, o ego ainda não está formado. Então a criança, ela aprende o nome dela, mas ela não está identificada ainda com o nome dela. Depois que esse ego vai se fortalecendo, se estruturando, a criança para de chamar ela pelo próprio nome, né? Como a Gabriela quer comer. E aí ela começa a falar, eu quero comer. E junto com essa formação, a gente vai aprendendo quais são os valores positivos que a nossa comunidade, a nossa sociedade tem para oferecer. E aí a gente vai, o ego vai se identificando com aquilo que é positivo dentro de uma comunidade, dentro do sistema de valores do que é positivo naquela comunidade. Então, se uma criança vive numa comunidade em que ela aprende que o certo é fazer tal coisa, e ela é bem tratada quando ela faz a coisa que é considerada certa, e quando ela faz a coisa que é considerada não certa, ou o contrário desse certo, ela é punida. Então ela tem essa identificação, o ego vai começando a se identificar com o que é certo, né? Só que a gente tem que lembrar que o que é certo numa realidade, numa sociedade, não necessariamente é o certo de outra realidade ou de outro tempo, né? Então a gente sabe aqui, dentro do que é considerado uma situação ideal na sociedade ocidental, pessoas que foram educadas dentro dos valores que nós temos aqui, a gente sabe que a gente não pode agredir outra pessoa, né? Que a gente não pode ser agressivo, que a gente não pode ser bélico, que a gente tem que tratar as pessoas com respeito, com amorosidade, com delicadeza, com educação. Só que existiram momentos do desenvolvimento humano que a pessoa tinha que ser brava, tinha que ser rude, era preparada para ser um guerreiro, por exemplo, para ser um lutador. Então, o ego vai se identificando com isso, com esses valores, e aquilo é o certo, né? Só que, do mesmo modo que a gente vai se identificando com essas coisas positivas, o outro lado dessas coisas, ou a outra polaridade, não deixa de existir. A gente também tem, sente, faz, tem vontade de coisas que não são consideradas boas, né? E aí, tudo que o ego, que é o contrário do que esse ego se identificou com os valores positivos, aquilo que é aceito socialmente, vai parar num outro lugar, que é um lugar em que a gente nega, em que a gente esconde que a gente tem essas coisas. E todo mundo tem coisas positivas e coisas negativas. A gente muitas vezes acha que a gente não tem, porque a gente aprendeu que não deve se ter. Então a gente nega que a gente tem. E tudo que a gente nega, a gente chama de sombra. Então a sombra, ela é o contrário da persona. Mas eu ainda não falei o que é a persona, né? A persona são as máscaras que a gente vai construindo, que são geralmente máscaras de aprovação ou de reconhecimento social, de prestígio social. Então a gente aprende que a gente tem que ser bom, e aí a gente começa a construir a nossa personalidade com uma máscara de que a gente é bonzinho. Só que a gente não é só bonzinho, a gente também é o contrário de ser bonzinho. Mas a gente aprendeu que isso é errado, então a gente esconde. E o nosso lado que não é bonzinho, que também pode ter qualidades necessárias, porque uma pessoa que é bonzinho a todo instante, provavelmente é uma pessoa que não vai conseguir falar não, provavelmente é uma pessoa que vai ser usada em alguns momentos, vão abusar dessa pessoa, né?
E aí ela não consegue usar esse outro lado, que ficou na condição de sombra. As personas, geralmente, elas são constituídas para a gente operar na sociedade. Então, quando eu tenho uma profissão específica, eu vou acabar vestindo essa máscara, que não tem nada de errado em ter se reconhecer ou reconhecer a importância de uma persona, de uma dessas máscaras, né? Então, quando eu estou trabalhando como professor, eu visto uma máscara de professor e naquele momento eu sou professor. Quando eu estou trabalhando como terapeuta, naquele momento eu estou usando a persona, a máscara de um terapeuta. E eu vou agir e me comportar de maneira adequada ao que diz respeito com a figura de um professor ou de um terapeuta, né? Mas isso não quer dizer que eu não tenho também uma sombra que está relacionada com isso. Vamos pensar aqui numa figura mais fácil da gente perceber a sombra, né? Então, quando eu penso numa pessoa religiosa, numa pessoa espiritualista, todo mundo já imagina o que esperar de uma pessoa que é religiosa ou espiritualizada, não é? Então a gente aprendeu que uma pessoa religiosa espiritualizada, ela não tem pensamentos negativos, ela não tem desejo sexual, instintos sexuais, ela só fala coisas boas, ela só busca ver o lado bom das pessoas, ela age com um ar de santidade, porque na nossa cultura a gente ainda está sob influência muito forte das religiões judaico-cristãs aqui no Brasil, e aí a gente aprendeu que sexo é errado, é pecado, que uma pessoa espiritualizada ela é celibatária, é uma pessoa santa. E aí a gente vai colocando todos esses outros nossos lados que são instintivos, que são importantes, que são necessários e que em outras culturas não tem esse peso de ser algo errado na sombra. Só que tudo que a gente coloca na sombra, o ego não consegue controlar. O ego ele tem uma força de tentar agir o máximo que ele pode para controlar a sombra ou para agir de acordo com o que ele aprendeu que é certo. Só que as sombras elas estão num outro campo, num campo muito fértil, que é o campo da nossa inconsciência, e tudo que está no inconsciente, a tendência é crescer. E muitas vezes a gente é assimilado por essas sombras, a gente perde o controle delas. Por quê? Porque a gente nega elas. E tudo que existe, assim como as forças, as estruturas, os complexos dentro da nossa psique, quer existir. A gente não tem como anular algo ou matar algo dentro da gente. Isso precisa ser assimilado. A gente precisa reconhecer que a gente tem esses outros lados e convidar essas partes para viver também junto com a gente, ficar em paz em ser uma pessoa que não é boa a todo momento, ser uma pessoa que não é santa, não é iluminada, porque não tem gente santa e não tem gente iluminada. Tem gente santa, iluminada, em cima de um altar, na frente da plateia, diante das câmeras. Aí a gente vê pessoas, sacerdotes, santos, gurus, monges, mestres. Mas quando ninguém tá vendo, existe a sombra. E a sombra se manifesta. E a gente tem vários casos, né, de babas, né, de João de Deus, entre outras pessoas aí, que vestiram o manto do santo, do guru, do milagroso, e que na clandestinidade eram tomados por essas sombras e agiam de maneira totalmente inescrupulosa e incongruente, né, com essa máscara que essas pessoas se identificaram. O ego acha que ele é uma persona quando isso tem um prestígio. Então, por exemplo, a gente vai ter médicos, advogados, políticos, espiritualistas, tudo que traz um prestígio, que faz essa pessoa parecer que ela é melhor que as outras ou que ela é mais importante, e aí ela esquece de tirar a máscara dela, né? Então é importante a gente ter as nossas máscaras, mas do mesmo modo que a gente veste uma máscara para cumprir uma função, a gente tem que lembrar de tirar essas máscaras, porque elas não são reais, né? Elas são ferramentas para a gente. E aí a gente passa a ser do eu sou aquilo que eu sou para ser eu sou aquilo que eu quero ser, para ser a minha persona, para ser aquilo que eu aprendi que é melhor. E o caminho da individuação, que é o que a gente vai falar mais para frente, ele é um caminho em que a gente fica em paz com todas as coisas que a gente é. E a gente percebe que não, eu não sou isso aqui. Isso aqui é parte de mim, mas eu tenho uma outra parte também. Né? Que são as minhas sombras. Como que a gente percebe quais são as nossas sombras? Para quem já está acostumado, quando você vê uma pessoa muito apegada a uma persona, né, como uma dessas, de bonzinho, de religioso, de autoridade, de sabedor, né, daquela pessoa inteligente, tem muita sabedoria, a gente já, na lata, a gente já sabe, se essa pessoa está extremamente identificada com essa persona, de que é o bonzinho, de que é a pessoa fiel, que é honesta, a gente já imagina que lá atrás
tem uma sombra que é o contrário, que essa pessoa está escondendo, né? Eu, particularmente, eu tenho mais medo das pessoas que são muito boazinhas, que não falam mal de ninguém, que são puritanas, que não falam palavrão, que são honestas, do que daquelas pessoas que a gente consegue enxergar a sombra delas. Porque a gente sabe com quem a gente está lidando, tá? Então, se você quer se decepcionar, acredite piamente em pessoas boas, iluminadas, mestres de sabedoria, pessoas totalmente honestas, que não falam palavrão, que não gostam de falar sobre sexualidade, que são puras, entendeu? Que falam só que você tem que ter pensamentos positivos. Essas pessoas, elas estão enganando a elas mesmas e a vocês que acreditam, né, que estão alimentando o prestígio que essas ideias fantasiosas trazem, porque a gente é um todo, a gente é luz e sombra, né? E as sombras podem ser muito importantes para cumprir funções na nossa vida. Quando a gente assume uma sombra nossa, ela não devora mais a gente, ela trabalha ao nosso favor, né? A moto passando aqui. Quando a gente assume que a gente não é bonzinho, a gente tem um outro lado que vai dar um basta quando a gente está incomodado em alguma coisa. Entendeu? Que a gente vai ter um outro lado que vai conseguir falar não quando a gente realmente não quer uma coisa. Então as sombras, elas são muito importantes também para nossa vida, né? Agora, uma maneira da gente perceber a sombra, por quê? O ego, ele não quer enxergar a sombra. Então, a nossa psique quer que a gente enxergue. O nosso self, o nosso eu maior, a nossa totalidade, quer integrar as sombras. Então, ela vai fazer a sombra nos tomar, a gente vai agir no momento de raiva, a gente vai se transformar, por exemplo. E aí isso é a sombra se manifestando. Então, eu não sou assim, eu não queria sentir isso. Pô, não, você é assim também. É que você não quer sentir isso. Isso você está correto. Mas você também é aquilo que você não gostaria de sentir ou de ter, né? Nos nossos sonhos, as sombras se apresentam. Então, se eu sou uma pessoa que eu acho que sexualidade, masturbação, tudo que envolve aí a nossa libido, as nossas fantasias sexuais, se a gente acha que aprendeu que isso é errado e a gente acha que a gente se pune ou que a gente é impuro por ter esses desejos, a gente pode se esforçar para não praticar eles. Mas quando a gente dormir, a gente pode ter sonhos, que é a coisa mais comum que existe, sonhos eróticos, orgias, coisas que a pessoa nunca faria, mas num extremo, que é a polaridade dessa máscara que ela fica faz questão de apresentar, né? Outra maneira que a gente percebe as nossas sombras e as sombras de outras pessoas é a projeção da sombra. Então, como eu não consigo observar em mim mesmo que eu possuo aquela característica que eu acredito que é errada, eu vou ficar com muito ódio ou com muita raiva ou com algum tipo de fobia quando eu vejo outra pessoa que está vivenciando aquilo que para mim é uma sombra. Claro que essa outra pessoa, ela precisa ter um gancho para eu me conectar, para minha sombra se conectar e ser projetada nela, né? Então a gente tem, por exemplo, aquelas mulheres conservadoras que acham que uma outra mulher que se expressa com mais liberdade, que dá vazão aos desejos dela, ou a maneira de vestir como ela acha que ela deve ser, acha que essa mulher é uma vagabunda. Na verdade, aquela mulher, ela pode não ser uma vagabunda, ela pode ser só uma mulher livre. E qual que é a sombra que essa puritana está carregando? Uma baita vontade de ser livre, uma baita vontade de viver os seus desejos. E aí ela tem ódio, ela sente raiva daquela que se vestiu bem, daquela que colocou uma roupa um pouquinho mais decotada, mais ousada, ou daquela mulher que se permitiu ter mais de um casamento, que não tem tabus sexuais quando ela conhece alguém, né? Então é projetada a sombra da prostituta, mas que essa prostituta, na verdade, ela tá no desejo, na vontade daquela outra que é a puritana. Então, a gente pode ver uma sombra sendo projetada na figura, eu sempre trago esse exemplo, eu vou reforçar, né? Da homossexualidade, por exemplo. Então, quando a gente vê aqueles homens machões, homofóbicos, né? Que quer agredir, ou que agredir de qualquer maneira, verbal ou física, fala mal dos homossexuais ou dos transexuais, o que está na sombra dessa pessoa é o desejo dela. Então a gente pode ter certeza que onde tem um homofóbico, existe ali uma sexualidade reprimida que queria dar vazão de outras formas, né? Não só porque a pessoa talvez seja homossexual, mas o que é muito provável porque a maioria dos homossexuais enrustidos são homofóbicos, né? E tem muita gente que vive a homossexualidade de maneira clandestina, né? Infelizmente, né? Porque a gente aprendeu que isso é errado, então eu aprendi que era errado ser qualquer outra coisa que não heterossexual. Então eu vou colocar a minha sexualidade, os meus desejos na sombra, vou viver escondido, às vezes vou casar, vou ter uma vida de fachada, mas vira e mexe, vou dar um jeitinho de clandestinamente aí explorar a minha homossexualidade. Tanto que os maiores crimes contra homossexuais, transexuais, são cometidos por pessoas que acabaram de ter relação sexual com elas, né? Só que aí a sombra é projetada. Então,
eu percebo que existe clandestinamente ali no inconsciente, nas sombras, talvez nem tão inconsciente assim, mas uma relutância em admitir que eu tenho aquele desejo, eu vou projetar na figura do outro e vou querer destruir o outro. Quando eu penso também, me dando um outro exemplo, né, daquelas pessoas que desconfiam que todo mundo vai roubar ela, que todo mundo é desonesto, então eu tenho aí a minha vontade de roubar. E talvez essas pessoas que desconfiam de todo mundo sejam as primeiras que vão passar a perna em alguém se elas tiverem a oportunidade, tá? Eu tenho sombras religiosas em que eu aprendo que eu tenho que ser bom porque eu sou cristão, eu sou católico, evangélico, sei lá o quê. E aí eu projeto o mal na figura do outro, na figura daquilo que eu desconheço, na figura daquilo. O meu próprio mal eu projeto na religião do outro. Né? Então o mal é o outro. Quando eu faço alguma coisa que não é boa, é porque eu estava sob influência demoníaca. Eu caí na tentação do demônio, mas agora eu voltei. Então, assim, tem várias religiões que falam coisas bonitas, mas que só fazem atrocidades. A gente conhece muito bem, não conhece? Quantas religiões a gente conhece? Pessoas que estão falando ali que são exemplo de Cristo, mas quando na verdade elas fazem coisas terríveis. A própria igreja na Inquisição, né? Então, assim, a gente tem lá, né, as pessoas que são cristãs, elas acreditam no mandamento que elas não podem matar. Mas aí existe um desejo da maldade que é reprimido e elas começam a condenar outras pessoas por coisas absolutamente banais, né? Por bruxaria, por heresia, e aí elas vão lá e matam. Então, olha que absurdo. Eu estou projetando o demônio no outro e aí eu tenho que matar o outro, mas na verdade o que eu estou fazendo é eu estou matando. Quem está matando sou eu. Se existe um demônio, o demônio está em mim. É o demônio da ignorância, é o demônio de não aceitar que eu também tenho sombras. E assim a gente vai formando aí o que é sombra e persona. E o intuito da nossa existência, quando a gente só não repete todos os padrões do que a gente aprendeu, quando não somos só vítimas, né, das estruturas culturais, né, que nos formaram, a gente passa a integrar sombra e persona e perceber que a gente é uma totalidade, né? E perceber que a gente pode ter personas, mas pode ser a nossa persona, ela pode ser um pouquinho mais próximo do que a gente é, não só do que a gente idealiza ser, do que a gente aprendeu que é bom. E ficar em paz com a nossa totalidade, né? Então, esse é um assunto que daria pra gente conversar horas, vários exemplos, mas aí eu vou fechar do mesmo jeito que eu comecei, que é quando Pedro fala de Paulo, eu conheço mais de Pedro do que de Paulo. Então, quando alguém manifestar uma raiva, um ódio sobre outra pessoa, sobre uma característica de alguém, a gente pode ter certeza que aquela pessoa, ela tá falando dela mesma, tá bom? Pessoal, compartilha, convida mais gente para conhecer essa página aqui. Deixa seus comentários, eu gosto muito, fico muito feliz quando as pessoas comentam, falam da onde você é, quando que você está acessando, se isso aqui está sendo importante para você. Compartilha aqui comigo, vamos trocar um pouquinho, pode ser? Então um abração, até o próximo vídeo, gratidão!